Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode apontar sua câmera para esse QR Code aqui e assinar o Vendaval, que é o sistema que veio revolucionar a negociação de opções. E vai estar sendo também a base hoje do nosso vídeo. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. Assim como as pessoas confundem volatilidade implícita com histórica, também confundem as várias formas de precificar uma opção. Ora, você saber quanto vale uma opção está na base da sua formação para negociar e saber se de fato ela está cara ou barata. Ninguém nunca enfrentou essa questão, que é menos trivial do que parece, mas que pode ser bastante simplificada a partir do momento que se traga uma luz inédita nesses conceitos. E claro, como sempre, com base na ciência. Afinal, você saber a diferença entre o preço teórico, o preço de mercado e o preço estimado de mercado da opção é importante não só para identificar as oportunidades, mas também para se colocar ordens em books com menos liquidez. Mais um vídeo tão importante para vocês operarem que me surpreende nunca terem feito. Então aproveitem e venham comigo. O que é preço teórico e preço de mercado? Então, assim, quando a gente visualiza a venda, por exemplo, de uma put que está ali no spot com R$30 e nós então fazemos aquele contrato aonde você se compromete a comprar mais barata a ação a 25 e você recebe um prêmio, o que você não quer? Você não quer que a ação caia e ultrapasse o seu strike. E mais do que isso, que ultrapasse o seu break-even aqui. Então, o que ocorre com a probabilidade da ação obter valor intrínseco no vencimento? Ou seja, quais são as variáveis que fazem com que aumente a chance do spot da ação ultrapassar o strike, se a ação cair? Ora, se a ação cair, é óbvio que aumenta a probabilidade dela ficar dentro do dinheiro, dela ultrapassar o strike. Se o strike cair, na verdade, o strike ele é fixo, né? Mas se o strike ele se afasta, diminui a probabilidade de você alcançar o strike. Se a volatilidade, que é quando está oscilando, cair, diminui a probabilidade de você ultrapassar o strike. Se o tempo passar e tudo mais ficar parado, diminui a probabilidade de alcançar o strike. E se a taxa de juros cair, a put ela vai ficar mais próxima quando você selecionar, por exemplo, o delta 16. Então, aumenta a chance de você também alcançar o strike. Então, você está vendo aqui que a possibilidade da sua opção ter um valor intrínseco, um valor na qual você vai ter que prestar contas dele. Então, se ela entrar R$1 ali dentro do dinheiro, você vai ter que pagar esse R$1. Tudo isso depende da probabilidade. Probabilidade é o nome desse jogo. Porque, veja só, essa opção que está aqui, ela, na verdade, não tem valor algum. Ela só passa a ter valor depois que ela passa desse strike aqui. E qual é a chance disso acontecer? A chance é que vai determinar, então, o valor dela, que a gente vai chamar de valor extrínseco. Intrinsecamente, ela não vale nada, porque ela está longe do strike.
mas ela tem uma chance de vir a ter valor lá no vencimento. Então, é possível você perceber que o valor que ela detém, esse valor, ele vem todo da probabilidade que ela tem de alcançar aquele strike. Então, nós temos que, pelo contrato que você firma ali vendendo uma put, que ela só vai ter duas possibilidades de valores no vencimento. Ou ela vai virar pó, ou se o spot estiver menor que o strike, ela vai valer a diferença entre o valor dela e o strike. Isso é no vencimento. No vencimento já é fato consumado, já é aquele valor ali. Se a gente, então, for pegar a famosa fórmula da Black-Scholes, a gente vai verificar que a fórmula dela é como está aí na tela. É a probabilidade de uma opção ficar ITM vezes o valor atualizado do strike, aquele valor ali é o valor que vai ser no vencimento, então você tem que atualizar esse valor que é impactado pela taxa de juros, menos o delta vezes o spot, o preço atual da ação. A gente pode até simplificar, realmente é aproximadamente o mesmo valor, e chegar que, na verdade, o preço de uma opção é a probabilidade dela, então, ficar dentro do dinheiro vezes a diferença que ela vai tendo a cada momento. Quando isso aqui fica 100%, ou seja, já ficou dentro do dinheiro, vai ser exatamente K0 menos S0. Porque se isso aqui ficar igual a 1, se a opção não ficar dentro do dinheiro, ela vai ter valor igual a 0, que vai fazer, então, a sua put virar pó. O valor atualizado é uma fórmula complicada, mas você não precisa saber disso, tá? Só precisa saber que é o valor atual do strike futuro. Então, você tem aqui que o jogo é da probabilidade, né? Que pode ir indo cada vez mais para 100% quando ela fica dentro do dinheiro, ou cada vez mais perto de zero, quando ela vai se afastando e vai se aproximando do vencimento. Apenas para mostrar para você que o que a gente está tendo que avaliar é a probabilidade de ficar dentro do dinheiro. O resto é uma conta simples. Então, a gente, para calcular, então, esse preço, que é muito função da probabilidade, a gente vai, então, colocar todas as variáveis que impactam essa probabilidade. Como, por exemplo, como eu falei, o preço da ação, o strike, a volatilidade, que a gente vai chamar de volatilidade histórica, que é quanto ela está se movimentando, o tempo que falta para chegar até o vencimento, como nós discutimos, e a taxa livre de risco. Então, quando você coloca essas variáveis aqui, você tira o preço teórico. Esse é o modelo do Black-Scholes. Não adianta ficar trazendo os detalhes da fórmula, mas saiba que você bota as variáveis que afetam a probabilidade para sair, então, o preço teórico do outro lado. Mas você já deve ter ouvido falar da volatilidade implícita. O que acontece? Você, quando vai no mercado, você descobre que, mantendo-se todas aquelas condições, existe um preço que não é o preço teórico, que é o preço de mercado, que é diferente do preço teórico. Foi daí, então, que se calculou que nós vamos chamar de volatilidade histórica, que é a volatilidade que você vai alterando aqui até que dê o preço de mercado. Então, se o preço de mercado for maior que o teórico, a volatilidade implícita vai ser maior que a histórica, porque você vai aumentando. Ou seja, qual teria que ser a volatilidade? É uma hipótese. Qual teria que ser a volatilidade para que, ao passar pela fórmula da Black-Scholes, desse exatamente o preço que está? Então, vamos no exemplo, né? Vamos supor que tenha todas essas variáveis aqui, o valor do spot 31, strike 25, volatilidade histórica. Quando você bota todas essas informações
No modelo Black-Scholes, ele vai te dar o preço teórico, que é 0,15. Só que o que acontece? Você tem que o preço de mercado não é 0,15, é 0,28. Aí a pergunta que surge é: qual seria a volatilidade que, inserida com essas outras variáveis, daria o preço de mercado? Aqui que você faz? Você sabe que 42,55 é 0,15. Aí você bota 43, dá 0,17. Você bota 44, dá 0,19. Você bota 50, vai dar 0,25. Você vai aumentando aqui a volatilidade até que você alcance o preço de 0,28, que no caso aqui foi 51. Talvez você tenha botado 50 e deu 0,27. Vamos aumentar mais um pouquinho. Aí vai aumentando até você chegar. Ou seja, na verdade, o mercado está dizendo que ele espera que o movimento do mercado seja 51% nesse período que está aí. E é por isso, então, que ele está pagando mais. Ele está pagando 0,28. Vamos ver, então, como é que é isso na prática, né? Primeiro, você vai sempre configurar o seu Profit para que ele calcule pela volatilidade implícita. Aí, o que vai acontecer? Vamos supor que você selecione essa opção aqui no Strike 25. Olha que interessante, você configurou para ela calcular pela volatilidade implícita. E o que você vai observar aqui? Você vai observar que existe uma volatilidade implícita do ativo, assim como existe uma volatilidade implícita da opção. Repare só que essa aqui é 51% e essa aqui é 47%. Porque, na verdade, a rigor, cientificamente, não existe volatilidade implícita do ativo, mas sim na opção, porque a gente está tratando de precificar uma opção. Não é uma ação, é uma opção. Então, a volatilidade implícita é um valor na qual você, inserindo na forma Black-Scholes, vai dar o valor de mercado, que é exatamente o que está aqui. Olha só, como o preço teórico ele tem que ser igual ao preço de mercado. Porque é o teórico na qual você utilizou a volatilidade implícita da opção. Veja só, se você colocar essa volatilidade implícita da opção na fórmula da Black-Scholes, qual vai ser o cálculo? Vai ser o cálculo de 30. É o preço teórico, que é, na verdade, um preço de mercado, que, na verdade, tem que dar igual, porque, por definição, a volatilidade implícita é aquela na qual você, inserindo na fórmula da Black-Scholes, vai dar o último, que é o preço efetivo de mercado. Agora, vamos supor que, em vez de você colocar a volatilidade implícita da opção, você colocasse a volatilidade implícita do ativo. Entenda que a volatilidade implícita do ativo é uma manipulação matemática que é função dessa lista de strikes aqui, onde cada strike vai tendo uma determinada volatilidade implícita. E você vê que o valor menor, ele fica aqui no meio. A volatilidade, então, do ativo é feita uma conta considerando as que estão ATM. Por quê? Porque essas são aquelas que a gente tem maior confiança que tenham liquidez. Então, mesmo ativo de baixa liquidez vai ter uma precificação muito confiável na linha do dinheiro. É por isso que se utiliza ela como parâmetro. Só que ela, normalmente, ela é menor que as outras volatilidades implícitas da grade. Então, se a gente pegar a do ativo, a gente colocar, então, aqui na fórmula do Black-Scholes, você vai ter, então, o preço estimado de mercado, que é 0,22, que é o valor, você pegando o VI do ativo, que é uma abstração, é uma manipulação matemática baseada na volatilidade ATM,
mas a gente não tem em muitos strikes, né, uma volatilidade implícita que a gente pode extrair de um preço de mercado, então a gente tem que utilizar uma estimativa, que é a volatilidade implícita do ativo, que quando colocada aqui, então, você vai ter o preço estimado de mercado, que também é chamado pela plataforma de preço teórico. Mas a gente não pode confundir o preço teórico calculado da volatilidade histórica do preço teórico calculado pela volatilidade implícita. E o preço teórico da volatilidade implícita ela pode ser calculado pela volatilidade do ativo ou da opção. O do ativo é apenas para você ter uma estimativa quando não tiver. E quando você utilizar a volatilidade implícita da opção, você vai chegar no valor de mercado. Então, se eu pegasse aqui esse 59, 51, 49 e colocasse na fórmula, como eu mostrei, daria o 30. Nessa tela aqui, é muito louca, eu sei, então a gente vai ter aqui a curva rosa da put e a curva da call. Aqui nada mais são do que os prêmios. Deveria ser uma reta certinha aqui. Por que não é uma reta certinha aqui? Porque muitas vezes não houve negociação, então há muita distorção nesses valores. É por isso que os valores mais confiáveis sempre são os ATMs. Vamos pegar então agora como é que apareceria no Profit se você tivesse adotado a volatilidade histórica. Se você tivesse adotado a volatilidade histórica, você perceberia que mudou aqui o preço teórico. Por que mudou o preço teórico? Porque agora ele vai pegar a volatilidade histórica e vai colocar na fórmula da Black-Scholes. E esse valor aqui, então, é o que deveria ser o prêmio, 13 centavos. E é por isso que ele está dando lá. Esse também é um valor importante, porque é muito mais confiável, as pesquisas demonstram isso, a volatilidade histórica para predizer o futuro. Mas não o desvio padrão, mas não aquela volatilidade histórica que está lá no Profit, mas sim a volatilidade histórica que está no vendaval. Ela que é a volatilidade que é confiável. É ela que você vai adotar. Mas vamos continuar aqui para você entender como é que está isso no Profit. O Profit ele vai estar trazendo essa volatilidade histórica, que ela vai ser diferente com a EWMA, que é a que a gente utiliza, que é muito mais assertiva para predizer o futuro. E vamos, então, olhar aqui o vendaval, como é que acontece no vendaval. Então, nós temos aqui o caso da PetroRio, tá aqui, nós temos todos aqueles indicadores que são importantes, né? O IVV, o IVVA, IVVR, IVR, Beta. Mas hoje eu quero falar sobre os números que aparecem quando você aperta o ticker. Se você está chegando no canal, aprenda o que são esses indicadores aqui. É no vendaval, vão fazer você tomar belíssimas decisões e ganhar muito dinheiro. Então, aqui, quando você abre a indicação aqui do sistema, um Strangon vendido delta 16, você vai ver que vai ter aqui a volatilidade histórica, que você vê que ela é um pouco diferente daquela volatilidade que a gente viu lá, ali. Essa aqui é calculada pelo EWMA. Você vai ter, então, com base nessa volatilidade histórica, o preço teórico, tanto da call quanto da put, sabendo que o preço teórico, em conjunto com o preço de mercado, e isso que quer dizer esse preço aqui é o preço de mercado, você vai ter um indicador de vantagem teórica, que é o quanto o preço de mercado está acima do teórico. Então, você vai somar esses dois, dividir pela soma desses dois e tirar um, e é então que você vai ter aqui o IVT, que é 13%. E olha só que legal, aqui está te dando a probabilidade do seu trade dar certo, e esses indicadores aqui são indicadores fundamentalistas, que indicam a qualidade da ação. Isso aqui, claro, é o valor do prêmio.
Aqui a gente tem, então, o vencimento e quantos DTS faltam para esse vencimento. Se você fosse calcular isso no Profit, como é que seria? Vamos pegar aqui a call. Você colocando aqui a volatilidade do vendaval aqui dentro, você obteria um prêmio de 0,34, teórico. E aqui está dando 35. Por quê? Porque aqui há uma diferençazinha ali de aproximação, de arredondamento. Porque aqui o tempo é calculado por dias úteis e no vendaval é dias corridos, seguindo a escola da Test Live. Tá? E tem aproximações, arredondamentos de preço, que só vai até a segunda casa decimal. Então é natural haver uma casa decimal aqui de diferença. Então, mas então vai ser próximo. 34, 35, assim como aqui é 14 e aqui é 15, que é esse arredondamento que está aí. Então, isso aqui é para te mostrar de onde estão saindo os valores que estão lá dentro do vendaval. E o que é o IVT? Que é o quanto o preço de mercado está acima do teórico. Que é uma outra forma de você mostrar a vantagem do vendedor, que a volatilidade implícita está acima da histórica. Então, quais serão as lições? Tudo que a gente viu. A primeira é que a volatilidade implícita do ativo, apesar de não ter um significado real, ela serve a duas finalidades. A primeira é ser uma estimativa para se avaliar como está o estado conjunto de todas as opções negociadas derivadas do ativo, para se realizar uma tomada de decisão. Exemplo, IVR do ativo e indicadores de oportunidade. Então, aquela conta que é feita pegando aí a volatilidade implícita de uma determinada opção call, uma outra de uma opção put, pegando o vencimento seguinte, aquela conta que é feita, ela serve como uma estimativa daquele conjunto de opções, para a gente saber se aquele conjunto como um todo ele está pagando um prêmio maior ou menor. Mas também tem uma outra finalidade. Ele serve como parâmetro para se estimar o preço estimado do mercado da opção em determinado strike, quando não há negociações que definam seu valor, que é o preço teórico da tela de acompanhamento. Então, o que acontece? Quando existe lá o preço de mercado, de fato, acabou de ter aquela negociação, você consegue calcular a volatilidade implícita daquela opção, se você tiver uma negociação. Mas e se você não tiver uma negociação? Se você não tem uma negociação, não tem como você fazer esse caminho inverso, que é partir do preço de mercado e chegar na volatilidade implícita. E é por isso, então, que você vai utilizar a volatilidade implícita do ativo como uma estimativa subavaliada, porque graças ao sorriso da volatilidade, a volatilidade implícita daquele strike tenderá a ser maior, a não ser que você esteja vendendo um straddle. Então, aquele preço teórico ali da tela de acompanhamento, ele também pode estar sendo calculado pelo valor teórico do ativo, da volatilidade implícita. É muito confuso isso. Tá? E ninguém nunca enfrentou essa questão e tentou explicar. Pelo menos alguém está tentando explicar isso para você. A volatilidade histórica da opção, ela não tem significado real nem prático. A fórmula do Black-Scholes foi criada para, com base na volatilidade histórica do ativo, fornecer o preço teórico. Ao se observar um preço de mercado diferente do preço teórico, significa que o mercado está considerando uma volatilidade diferente para chegar no preço de mercado, que chamamos de volatilidade implícita da opção. É essa que faz mais sentido. Repetindo, a volatilidade implícita da opção
é aquela que chega no valor de mercado da opção. A volatilidade implícita do ativo, ela apenas vai te dar uma estimativa do preço de mercado quando você não tiver. Porque quando você tem, é óbvio que o preço de mercado efetivo é melhor do que o preço de mercado estimado, porque estimado é uma estimação que só tem serventia quando você não tem o preço de mercado. O preço de mercado tenderá a ser maior que o preço estimado de mercado, devido ao sorriso da volatilidade. Então, a gente percebeu lá que as volatilidades implícitas dos strikes distantes do ATM, eles têm uma volatilidade implícita maior. Elas são mais caras, né? E isso é uma característica típica de mercados com muita instabilidade. E é também a razão pela qual as travas são muito caras. Saber a diferença entre preço teórico, preço de mercado e preço estimado de mercado daquela opção é importante não só para identificar oportunidades, mas para se colocar ordens em books com menos liquidez. Então, turma aí do treinamento operacional, esse vídeo aqui também é importante para vocês, porque quando a gente for entrar em books de menos liquidez, eu vou estar com vocês dizendo como é que se opera nesse tipo de book. E todos esses conceitos aqui serão importantes. Tá bom, gente? Então, é isso. Veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, porque esse conhecimento aqui ele é fundamental para você entender o que o Profit está lhe mostrando na tela. Tá? Tem diferenças de configurações, cada valor te dá uma informação com significado diferente, você tem que saber o que você está lendo na tela, para saber, no final, quanto é que vale uma opção. Beleza, gente? Então, conteúdo inédito, o mínimo que merece de vocês é um like, faça um comentário, se você não entendeu alguma coisa, pergunte nos comentários, tirem as suas dúvidas. E estamos aqui na tela também, a possibilidade de você fazer parte do Telegram, faz parte da comunidade, basta você abrir seu celular, a câmera, apontar que já vai sair o link ali, ou você também já pode se inscrever no nosso treinamento operacional, basta você se inscrever no link que está na descrição, e também tem a inscrição no sistema Vendaval, que é aquele sistema que eu mostrei ali e que vai te dar todos os indicadores para você ter os melhores resultados dentro do mercado. É impressionante como ele tem sido um grande farol na turbulência aí dentro dos mercados. Basta você abrir aí a sua câmera e apontar o QR Code. Tá bom, gente? Então é isso aí. Nos vemos, então, até no próximo vídeo ou grande evento do canal. Até a próxima.